Shalom Adonai, Haris Kairene. Muito bem, eu quero iniciar esta aula, que na verdade esta aula aqui hoje é a 9ª aula, retificando o que ocorreu na aula passada. Na aula passada eu confundi o número, das aulas. E por isso que eu falei que hoje nós estaríamos entrando já na 10ª aula. Mas não. Hoje que é a 9ª aula e nós tivemos as aulas anteriores, que foi a aula 8ª, tá? Então, hoje, na verdade, nós estaremos entrando na aula 9ª. Muito bem, como encerramos a aula 8ª ontem, falando sobre o gnosticismo, explorando as doutrinas propostas pelo gnosticismo, desenvolvendo o que o gnosticismo tinha por ensinos e por filosofia e proposta doutrinária, o pseudo-doutrina, tá? Muito bem. Primeiro confronto que nós já vimos, que era, claro, atacar as questões principalmente relacionadas à cristologia e também ao universo, mas também dentro das questões relacionadas à matéria. E que eles também tinham uma visão relacionada com a filosofia platônica, tá? Então, hoje vamos entrar falando já sobre algumas abordagens centrais dos pontos mais, vamos assim, conflitantes e controversos do gnosticismo. Primeiro ponto, e um dos pontos mais conflitantes que percorreu, que transitou este transitar ou essa transição do 1º século para o 2º século da igreja, foi o vazio entre Deus e o mundo da matéria, que eles diziam que havia um vazio entre Deus e o mundo da matéria. E eles baseavam-se nesta afirmação, dizendo que esse vazio entre Deus e o mundo da matéria era preenchido pela ideia de um demiurgo, que era para eles uma espécie de emanação de um bem supremo do próprio gnosticismo. Então, essas emanações eram para eles seres com pouco espírito e muita matéria. Já o demiurgo, que para eles era o ser superior, com uma destas emanações tinha bastante de espírito em si para ter um poder criativo e o bastante de matéria para criar um mundo material. E esse demiurgo era identificado pelos gnósticos como o Yahvé do Antigo Testamento, porque eles nutriam, inclusive, a antipatia. Tá? Os conceitos centrais defendidos e apresentados pelo gnosticismo nesse período era pleroma, que era, nesse caso, o desconhecido, verdade, que era, nesse caso, aletheia, logos, nesse caso, era utilizado para sabedoria, para eons, para períodos também, tá? E naus, que era utilizado para pensamento, tá? O mundo também e a divindade na gnose era desenvolvido dentro de grandes, vamos assim, controvérsias e propostas totalmente contrárias e conflitantes ao ensinamento dos apóstolos. Eles defendiam que o mundo era imperfeito, como eu já até falei na aula de número 8. E porque foi criado, inclusive, de uma maneira imperfeita.
À semelhança até do budismo, o gnosticismo defendia um fundamental reconhecimento de que a vida terrena ela é cheia de sofrimento e todas as formas de vida se consomem mutuamente, causando dor, medo e morte, tá? Um exemplo disso seria os animais herbívoros, os quais destroem a vida das plantas, tá? Muitas religiões que sustentam esta ideia de que os humanos são, vamos dizer assim, culpados da imperfeição do mundo, defendem esse ponto de vista abraçado pelo gnosticismo e vão interpretar o mito, o Gênesis, principalmente, como um mito, tá? Vão defender que existe uma mitologia por trás do evento criação em Gênesis. Os gnósticos também respondem que esta interpretação, principalmente do mito, ela é falsa, tá? E para eles a queda do mundo não cai sobre os humanos, mas sim sobre o Criador. E é isso porque nas religiões de cunho monoteístas, o Criador é Deus e esta posição gnóstica pode parecer blasfêmia. Agora, algo também que é importante nós considerarmos aqui é tratar dos modos de escapar do reconhecimento e da criação imperfeita, inclusive da imperfeição do seu Criador, que nesse aspecto tinha sido apresentado dentro dos tempos e de tempos em tempos, como vários autores do próprio gnosticismo trabalhavam com a possibilidade do karma, tá? E trabalhavam também na imperfeição da criação e defendiam então que o mundo era o causador do sofrimento e os sofrimentos eram o resultado das imperfeições que foram causadas pela criação imperfeita do mundo, tá? Uma outra questão também importante colocarmos que na visão gnóstica há um verdadeiro e último Deus que está além do universo, criado e principalmente que nunca criou alguma coisa diretamente. Nessa proposta, inclusive perspectiva, eles vão defender o mito gnóstico, que o mito gnóstico básico tem muitas variações, todas elas se referindo a eons, a tempos, a períodos, a seres também que eles consideram seres intermediários, deificados, tá? E mais que se manifestam e existem entre nós. E eles, os gnósticos, vão dizer que existe sim uma plenitude ou um pleroma onde a potência da divindade vai operar completamente, tá? Um dos seres aiônicos que eles defendem e que eles ensinam tem o nome de Sofia, que essa é o termo utilizado para a sabedoria no grego. E para eles vai ter grande importância dentro da proposta da visão gnóstica e do gnosticismo, que é conhecimento, tá? Então, para eles, e eles ensinam que Sofia veio emanar de seu próprio ser uma consciência. Um ser que se tornou o criador do cosmos material e psíquico, tá? Tudo feito à sua própria semelhança e lançou mão da sua já existente essência divina, moldando várias formas, sendo este chamado de demiurgo. Para alguns gnósticos, nesse sentido, o demiurgo, que para eles seria o Deus criador do universo, vai se opor ao entendimento humano. E eles vão defender que o primeiro, nesse caso, demiurgo, é o Deus justo, aquele a qual é o responsável pela apresentação de não só um filho, mas também
a condição de ser aquele considerado perfeito, justo e bom, tá? Segundo a ótica do gnosticismo. Também eles vão dizer, aí nós vamos entrar já no docetismo, que é um segmento do gnosticismo, tá? O gnosticismo docético, tá? Que vai defender justamente que a humanidade de Jesus Cristo é um mistério da fé cristã como a sua divindade. E nós vamos ver que existem traços muito fortes do docetismo dentro da heresia dos séculos até posteriores, até inclusive ao período, tá? Pré-apostólico. Os falsos profetas que negavam a humanidade de Jesus, bem como até a sua filiação divina, eles professavam que Jesus não era verdadeiro ser humano. Então, os docetistas afirmavam que Jesus tinha aparência de Messias ou de Filho de Deus, só aparência, tá? O grande defensor dessa doutrina e que foi um grande oponente do apóstolo Paulo, e que ele é o responsável pelos confrontos que Paulo faz quando ataca e confronta o docetismo, é Cerinto. Cerinto, que era o grande líder e mestre do docetismo, foi alvo dos ataques de defesa da fé cristã e de refutação aos ensinos falsos e contrários e divergentes de Cerinto, tá? Então, dentro desse aspecto, Cerinto afirmava uma divina essência e dizia que Cristo tomou posse do corpo humano, mas essa posição se concretizou somente no batismo de Jesus. E no momento da crucificação, este ser divino o abandonou. Então, ele tinha essa, vamos assim, total desconexão e divergência e heresia como a base propulsora dos seus ensinos. Os estudiosos, inclusive, acreditam que a primeira epístola de João seja uma resposta que João está dando também a Cerinto. Judas, na sua epístola, também não fala diferentemente ou diretamente de gnósticos, mas de fiéis psíquicos, o que dá a entender que ele também está atacando os docetistas liderados por Cerinto. Então, Cerinto seria um dos grandes líderes e uma das grandes ameaças de falácias contrárias ao ensino dos apóstolos, tá? As cartas apostólicas, então, eram respostas, vamos assim, veladas a doutrinas desses falsos ensinadores, desses falsos mestres, e Judas vai utilizar esse termo, e Pedro também na sua segunda epístola vai utilizar essa expressão, esse termo, falsos mestres, que denunciar, que era uma forma que Pedro, que João e o próprio Paulo estavam utilizando para denunciar essas crenças, denunciar esses ensinos e confrontar esses falsos mestres que procuravam de uma forma ou outra arrebanhar, atrair, trazer para junto de si aqueles que ainda estavam inconstantes na fé cristã e ainda estavam, vamos dizer assim, dando seus primeiros passos na caminhada da vida cristã e não tinham ainda uma absorção doutrinária suficiente para se defender e para refutar e até para não se deixar ser dissuadido, como muitos eram, pelo docetismo liderado por Cerinto. Tá? Outra questão também importante nesta aula que ainda quero acrescentar
é que o docetismo era uma crença que postulava que a matéria era má. Logo, Cristo não podia ter corpo humano se ele fosse Deus, tá? A palavra então veio do termo grego dokeu, justamente para dar a entender, que é a palavra do que eu tenho, de parecer. Então ele tinha um parecer, mas não era Deus. Era semelhante sem ser Deus, sem ter a essência divina. Então, para eles, o homem Jesus era, na verdade, um fantasma, com a aparência de um corpo material. Essa era a posição do docetismo. Ou para eles também, o Cristo vai tomar o corpo humano apenas por pouco tempo. E entre o batismo do homem, Jesus, e o começo do seu sofrimento na cruz, então, automaticamente essa essência que eles consideravam divina, que Cristo estava assumindo o corpo humano, sai do corpo, não está mais, não vai abandonar o corpo humano, vai abandonar a Cristo, tá? Não vai estar mais com Cristo. Então a tarefa de Cristo era ensinar totalmente um evangelho totalmente contrário, e um evangelho que confrontasse ao docetismo, ao gnosticismo, que já operava esses ensinos também no período de Cristo. Jesus também enfrentou a essas correntes, porque essas correntes estavam presentes dentro do mundo helênico e do mundo greco-romano, tá? Da sociedade greco-romana. Então, havia já todo um segmento de desenvolvimentos do docetismo desde o período da manifestação do Verbo, tá? De Cristo encarnado. Muito bem, para nós concluirmos a aula de hoje, eu quero entrar ainda falando sobre Marcion e o Evangelho de Marcion, que foi uma literatura e uma proposta justamente que opera no segundo século e nesse transitar, nessa transição, melhor dizendo, do segundo para o terceiro século, como uma grande ameaça que vai surgir para procurar a dissuadir também a doutrina e o credo dos apóstolos. Então, dentro dessa proposta, o Evangelho de Marcion, ele foi influente. E Marcion quem era? Era um influente mestre cristão, tá? Fundador de uma escola gnóstica, rival totalmente ao cristianismo, claro, que era adepto do gnosticismo, era rival do cristianismo, nascido este em Sinop, na Ásia Menor, no ano 144 depois de Cristo, tá? Ele foi expulso de Roma por causa dos seus ensinos e fundou ali uma nova igreja, a qual vai crescer rapidamente e vai perdurar até o quinto século, tá? E ele vai ser responsável por ensinar um dualismo que é a base teológica do gnosticismo, tá? Nós vamos entrar na 10ª aula, dando continuidade aos ensinos de Marcion, para depois que nós tratarmos sobre Marcion, aí entrarmos dentro de algumas questões relacionadas à vida eclesial da patrística, tá? Muito bem, então até a aula de número 10 ou a nossa 10ª aula. Obrigado a todos.